Olá, você que nos acompanha aqui nos canais oficiais da rede A Notícia do Ceará. Estamos aqui com mais uma edição do Destaque ANC. Dessa vez recebemos aqui o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim. Vereador, seja muito bem-vindo. Olá, Janaína, eu que agradeço o convite para estar aqui, prestar contas do nosso trabalho da Câmara Municipal como cidadão de Fortaleza. Perfeitamente. Já nesse começo, para ambientar, para quem está nos acompanhando, eu queria que o senhor fizesse um balanço das suas ações enquanto presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e suas expectativas e metas ainda a serem cumpridas até o final desse mandato. Bem, nós estamos há 1 ano e meio do meu mandato, e já entrando para a reta final. E eu tenho o prazer de dizer que alguns projetos que nós idealizamos, discutimos com a mesa diretora, discutimos com os colegas vereadores, mesmo antes da minha eleição para presidente, foram postos em prática, Acho que o mais relevante deles é o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, a qual nós vamos uma vez por mês, em um sábado, toda a estrutura da Câmara Municipal vai aos bairros de Fortaleza. Nós já percorremos 11 regionais, conversando com o cidadão, dialogando com o cidadão, levando todos os serviços da Câmara, Central da Cidadania, Escola do Parlamento, Escritório de Direitos Humanos, Central da Cidadania, ou seja, toda a estrutura da Câmara Municipal nos bairros da cidade, para a gente ouvir, estar perto do cidadão, entender quais são as angústias, as queixas, as reclamações, para que a gente possa devolver, através de um projeto de lei, de um requerimento, ou até mesmo de um debate no plenário da Câmara, a gente possa entregar o melhor para o cidadão. Outras coisas nós também criamos para fortalecer essa conexão com o cidadão. Nós criamos a Procuradoria da Mulher, que não existia na Câmara, então foi uma grande conquista para receber mulheres vítimas de violência. Criamos com uma equipe técnica profissionalizada, assistente social, psicólogo, advogado, para atender essas mulheres. Nós ampliamos o atendimento do Escritório de Direitos Humanos, ou seja, contratamos mais profissionais para que possam atender as famílias vulneráveis da cidade. Nós ampliamos a Central da Cidadania, Janaína, inclusive com um serviço completamente novo, que foi um ponto de atendimento do INSS na Câmara Municipal. Isso é fruto de uma construção que fizemos com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que veio aqui na última semana entregar esse benefício para o povo de Fortaleza. Enfim, e várias outras ações, como a Escola do Parlamento, por exemplo, onde tivemos que fortalecer a escola e treinar, capacitar o cidadão para os debates da Câmara Municipal, além de agora, ainda no mês de junho, a nossa intenção é dar posse a 78 novos profissionais que serão contratados por concurso público. É o maior concurso público que a Câmara já produziu na sua história e nós vamos fazer e colocar esses profissionais para trabalhar junto às comissões técnicas para dar mais qualidade ao debate da Câmara. É muito interessante, vereador, o senhor falar justamente sobre esse projeto de aproximação com o público, porque a população muitas vezes dá ali o seu voto, confia o seu voto, que é um passo de confiança que se dá, mas não sabe o que faz um vereador, qual que é o papel do parlamento. Então, eu gostaria que, por favor, o senhor explicasse para a gente o que é que faz um vereador, um legislador e qual a importância do parlamento. Aí, Janaína, tem algo que eu tenho discutido muito internamente, na verdade, é uma concepção que eu tenho do modelo do parlamento que a gente precisa ser, Nós estamos acostumados, na verdade, o modelo que foi concebido no nosso parlamento é um modelo representativo, ou seja, o cidadão de 4 em 4 anos vai às urnas e elege o seu vereador, o seu deputado, enfim, elege os membros do Poder Legislativo e os membros do Poder Executivo. No entanto, eu advogo que a gente precisa evoluir desse modelo de representação para um modelo de participação, ou seja, 4 anos dialogando com esse cidadão, entendendo quais são os seus posicionamentos, quais são os seus pensamentos acerca da cidade, porque a cidade é dinâmica, Não basta apenas o vereador ser eleito e naqueles 4 anos ele fazer o que quiser, Ele precisa ter essa conexão diária com o cidadão de Fortaleza. E é por isso que é tão relevante o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara. É a oportunidade que nós temos, enquanto Câmara, todos os vereadores e os servidores da Câmara, os assessores, de entender e compreender, de fato, quais são os pensamentos da cidade, haja vista que a cidade é muito plural, e tem vários pensamentos, várias correntes ideológicas. Então, o vereador, ele tem essa missão de, na Câmara Municipal, representar o cidadão de Fortaleza.
E é por isso que essa representação precisa evoluir para este modelo de participação. E aí nós estamos na Câmara Municipal criando um mecanismo para que o cidadão possa participar, né, de todo dia, diariamente, as nossas redes sociais da Câmara Municipal, e aqui já vai um convite ao cidadão de Fortaleza para procurar as redes sociais da Câmara Municipal. É a maior rede social se compararmos com outras capitais do Nordeste, né? Ou seja, também é uma ferramenta que a gente utiliza para entender o cidadão de Fortaleza, a sua angústia do dia, né? Ou seja, e tem vários outros projetos que eu já citei aqui, Câmara que vai, meu bairro, nossa Câmara que vai aos bairros, Escola do Parlamento, Escritório de Direitos Humanos, Procuradoria da Mulher, Central da Cidadania, tudo isso são canais que a gente tem para ouvir o cidadão de Fortaleza. E aí, senhor presidente, também a Câmara ela atua na defesa da população frente a vários serviços que lhes são ofertados, né? Para isso, depois de muito tempo, a Câmara Municipal de Fortaleza tem instalado sua primeira comissão parlamentar de inquérito, né, que visa ali discutir sobre os transportes por aplicativo, e também deve ser discutido na Câmara Municipal a questão dos serviços prestados pela Enel e também pela CAGES. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, Janeia, depois de muito tempo, a Câmara, inclusive, sem ter uma CPI, depois de muita sugestão, cobrança dos meus colegas vereadores, inclusive, eles se organizaram e deram entrada, né, no pedido destas 3 CPIs, que eu julgo serem muito importantes para o cidadão de Fortaleza. São serviços essenciais. Hoje é muito comum os transportes por aplicativo. Inclusive, isso tem tido um impacto muito grande no transporte coletivo, né? O velho ônibus que a gente conhece. Esse serviço tem sido concorrente com o serviço do ônibus, o transporte coletivo tradicional. Então, a gente precisa discutir sobre o tema. E neste assunto, existem várias denúncias, né, de determinadas empresas que não cumprem o seu papel junto aos motoristas, que não entregam um serviço esperado pelo cidadão. Então, né, depois de muito diálogo entre os colegas, eles resolveram instalar e já começou aí, tiveram a primeira reunião, estão planejando as próximas reuniões, que é um serviço muito importante hoje para a cidade, que, como eu disse aqui, boa parte do cidadão de Fortaleza se utiliza dele. Outros serviços importantes, né, que é essencial para o nosso dia a dia, Enel e CAGES, né? E essas duas empresas têm prestado um serviço, diria, questionável, né, para não antecipar o trabalho das CPIs. A Enel, nós temos relatos variados, né, de queda de energia, prejudicando as pessoas, queimando equipamentos elétricos dentro de casa, prejudicando pessoas que têm necessidades especiais de saúde, que se utilizam de equipamentos que são ligados na energia. Ou seja, várias denúncias, Janaína, que a Câmara Municipal precisa estar atento, né? Da CAGES, a mesma forma. A CAGES tem tido uma atuação em Fortaleza muito questionável, certo? Eu já tive conversa com o presidente da CAGES, várias ações são super questionadas. É muito comum, inclusive, o cidadão de Fortaleza fala até em tom de brincadeira, quando a prefeitura vem, faz um pavimento novo, coloca um asfalto novo, no dia seguinte ou dias depois a CAGES vem quebrar esse pavimento. Então isso é um problema que a gente até já se acostumou com ele, mas não é normal. Então, estou citando um exemplo apenas, mas tem milhares de outras denúncias e outros questionamentos, de não ligação de água ou dificuldade no atendimento com a CAGES. Ou seja, são coisas que a Câmara Municipal precisa discutir, precisa estar atenta, porque são serviços essenciais para a população. E a CPI, muito mais do que ser algo policialesco, não é essa a nossa intenção, é um foro apropriado para a gente convidar os responsáveis, ou seja, que eles possam ouvir a Câmara, dar explicações, que a gente possa convocar um servidor ou outro, para que a gente possa pedir documentos, né, que comprovem o que nós estamos questionando ou não, para que, de fato, a gente coloque luz sobre esses serviços que, como eu disse, são muito importantes para o cidadão. É inimaginável hoje a gente pensar a cidade de Fortaleza sem pensar em CAGES, ou seja, fornecimento de água, sem pensar na Enel, fornecimento de energia elétrica, e sem pensar em transporte. Então, são 3 áreas muito relevantes, essenciais para o cidadão de Fortaleza. E aí, para resolver tudo isso, né, pautado-se o diálogo,
que é muito importante para que todo problema seja resolvido. E já no tocante a esse assunto de diálogo, em uma entrevista recente, o senhor falou que o prefeito Sarto está sendo perseguido por conta de alguns posicionamentos políticos, né? Um desses indícios seria esse rompimento das relações entre a prefeitura e o governo do estado. Como que o senhor vê esse cenário atual, já que as eleições municipais estão se aproximando e ainda, né, é preciso, claro, haver esse diálogo para o bom andamento do município de Fortaleza? Primeiro, Janaína, a gente precisa assim, esclarecer para o cidadão, né? Nós tínhamos um projeto chamado Nossas Guerreiras, né, para dar um exemplo disso tudo que você me questionou, para o cidadão entender. Nós tínhamos um projeto chamado Nossas Guerreiras, que é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Esse projeto foi estabelecido ainda quando o Camilo era governador. Foi-se pactuado à época que a Prefeitura iria treinar, né, ou seja, capacitar mulheres da periferia, e no final do treinamento dessa capacitação, seria feito um empréstimo, né, um investimento para que aquela mulher montasse o seu pequeno negócio. E esse montante, né, desses investimentos, dava-se para o Estado a responsabilidade de repassar para a Prefeitura 50 milhões de reais. Então, no governo Camilo foi repassado 20 milhões, e quando mudou-se o governo, o governador Elmano assumiu, o governo do Estado cortou o convênio. Ou seja, 30 milhões deixou de ser repassado para a Prefeitura para concluir esse programa, certo? Mesmo assim, a Prefeitura concluiu o programa, treinou e capacitou 38 mil mulheres só no programa Nossas Guerreiras, tá? E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por uma divergência eleitoral. O prefeito Sarto não apoiou o então candidato a senador Camilo Santana, nem apoiou o candidato a governador Elmano, e a retaliação não veio para o prefeito, veio para o cidadão de Fortaleza. Neste caso, para a cidadã que estava fazendo o treinamento, o curso, e tinha a expectativa de ter o seu pequeno negócio financiado por esse programa. Portanto, quando eu digo que o prefeito Sarto está sendo perseguido, é porque estão fazendo questão, certo, de aonde houver a possibilidade de ser atrapalhada a gestão do prefeito Sarto, eles estão atrapalhando, certo? E aí eu posso citar outros exemplos como esse. Havia um convênio também para manter o subsídio da passagem de ônibus. Quando o governador Elmano assumiu o governo, cortou o subsídio da passagem de ônibus. Então, são vários exemplos, né? E aí, quem se prejudica não é o prefeito Sarto. Quem se prejudica é o cidadão de Fortaleza. Ontem mesmo nós tivemos, Janaína, em um seminário em que o governador fez uma apresentação das ações do governo e tal. Apresentou, Janaína, que já construiu no governo dele 33 centros de educação infantil, 33 creches, nenhuma em Fortaleza. Aí eu lhe pergunto, é só a população do interior que precisa de uma creche do Estado? Né? E obviamente eu não estou aqui dizendo que não precisa no Estado, no interior. Claro que precisa. A minha pergunta é, não precisa também em Fortaleza? O governo do Estado não tem uma creche sequer para construir em Fortaleza? Então, eu sou vereador de Fortaleza, eu tenho que defender o povo de Fortaleza. Então, me acha estranho, né, no segundo ano do governo Elmano, 33 creches construídas pelo interior, nenhuma em Fortaleza. Então, por que a discriminação com a capital? Né? Recentemente, o governo do Estado, criou um programa, que eu não sei exatamente o nome, mas que garante uma passagem, né, intermunicipal da região metropolitana, e a mensagem que chegou na Assembleia excluía Fortaleza. E, obviamente, houve uma grande revolta, né, uma cobrança e tudo, e lá pela Assembleia fizeram uma emenda para reparar essa discriminação com o povo de Fortaleza. Então, o meu questionamento, na verdade, a minha colocação, falando acerca da perseguição ao prefeito, na verdade, não é ao José Sarto, pessoa física, é muito mais a gestão da cidade. Né? A Prefeitura de Fortaleza precisa ser apoiada pelo governo do Estado e pelo governo federal, como todas as outras prefeituras são. E até aqui não houve apoio sequer. Pelo contrário, como eu disse, aonde eles puderam atrapalhar, cortar convênio, cortar recurso, assim foi feito. E aí um outro ponto também que acaba repercutindo muito sempre são os números da segurança pública. Né? A Fortaleza, né, por ser a capital, acaba atraindo muita gente para cá e os olhares acabam se priorizando aqui na capital cearense. Na questão à segurança pública, agora com uma nova
liderança na pasta. Como que o senhor vê? Você tem alguma expectativa do que possa acontecer diante disso? Na verdade, eu como bom cearense, né, e fortalezense, a gente sempre tem a expectativa de que, assumindo um secretário novo, as coisas vão melhorar, né? Essa é a minha esperança, Janaína. No entanto, eu tenho dito e vou repetir, né? Não é apenas trocar o secretário de Segurança Pública que vai resolver o problema. Nós estamos com o governo do PT há quase 10 anos governando o estado do Ceará. E nesses 10 anos, a violência urbana piorou consideravelmente. Ou seja, há 10 anos que eles estão tomando conta desse problema, desse assunto, e o que a gente percebe olhando para os números é que a segurança vai de mal a pior. Então, trocar o secretário no 10º ano de governo, né, do PT, não me parece ser a única coisa que vai resolver o problema. Na verdade, o que eu tenho cobrado é que nós, como cidadão cearense, de Fortaleza, nós precisamos de um projeto, de um plano, que o governador apresente para a cidade, apresente para o estado, quais são as ações, qual é o planejamento, quais são os homens envolvidos, as forças policiais, quais são os investimentos necessários para isso. Ou seja, precisa ter um projeto, né? Como nós já tivemos no Ceará. Quando o governador Cid assumiu o governo, ele criou o Ronda do Quarteirão. O cidadão lembra bem. E aquele momento, para aquela realidade, houve, né, um benefício. Nós conseguimos perceber que naquela época houve um melhorar, né, neste assunto. Depois disso, o governador Camilo criou o Ceará Pacífico, né, que tinha um plano de integrar as políticas, né, de saúde, de educação. A ex-governadora Isolda foi quem coordenou à época. Simplesmente descontinuaram o projeto sem dar nenhuma satisfação para o cidadão. E hoje nós temos o quê? Não tem um projeto nem para ser criticado, nem para dar errado, certo? Assim, nem para apresentar ao cidadão, para dar um mínimo de esperança. Então o governador trocou o secretário, fez algumas falas mais arrojadas sobre segurança e acho que a postura do governador precisa ser arrojada nesse assunto mesmo, mas só um discurso ou só trocar o secretário de segurança não bastará. Nós precisamos de um plano, de um projeto que tenha ações, né, investimentos, né, dando conta de que fato cada força policial ou como vai ser a parceria com as prefeituras, por exemplo. Nós precisamos de alguma coisa, até para a gente se debruçar, até para criticar, certo? O que nós temos nesse momento é um apagão na segurança pública, né? Não tem nenhum projeto, os índices estão piorando, a violência está cada vez maior. Nós temos em Fortaleza, Janaína, o turismo como uma das principais ferramentas de geração de emprego e renda para o nosso povo, certo? E eu temo que a segurança pública comece a atrapalhar o setor do turismo. Por quê? Porque um cidadão do Brasil ou de fora do Brasil que comece a ver notícias de violências em Fortaleza vai querer deixar de vir para cá, certo? E isso vai atrapalhar aquilo que vem sendo construído com muito suor, né, com todo o trem de turístico, inclusive com ações da prefeitura. Então, esse é um cuidado e um temor, e obviamente eu não estou falando aqui também só para o turismo, estou falando de emprego e renda, né, que é essencial para uma cidade como a nossa sobreviver. Mas eu estou falando também que a periferia está completamente assustada, acuada. As pessoas não conseguem hoje, Janaína, e eu recebo relatos diários disso, uma mãe não consegue levar o seu filho para se consultar em um posto de saúde em outro bairro. Já pensou? As pessoas não conseguem, quem trabalha, por exemplo, entregando gás, ele não consegue fazer uma entrega de gás no bairro vizinho, porque não é permitido, porque os donos do território não deixam, né? E a polícia sabe disso, o governo do estado sabe disso. Hoje, quais são as ações que nós temos para enfrentar isso? Até aqui, nada. E aí, para você que nos acompanha, né, a gente está aqui com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim. E, vereador, o senhor falou muito aqui sobre projeto, né, e vão se aproximando as eleições municipais desse ano, e a Prefeitura vem divulgando vários projetos que foram implementados ao longo desses 4 anos de mandato do prefeito Sarto Nogueira, e eu queria que o senhor falasse sobre as suas expectativas de uma possível reeleição do prefeito aqui de Fortaleza. Bem, primeiro eu acho que o prefeito Sarto lidera muito competentemente a cidade, é
a principal liderança do nosso partido, né, o meu partido, o PDT. O PDT, Janaína, que defende como bandeira prioritária investimentos na educação. Isso não é de hoje, né? O PDT foi fundado com esta base, né? Leonel Brizola fundou o PDT e foi quem defendeu, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, foi quem defenderam, né, educação em tempo integral, por exemplo, há 40 anos atrás. Enquanto ninguém no Brasil ainda falava sobre isso, eles já defendiam lá na década de 70 escolas de tempo integral. Então eu tenho o prazer de estar no PDT hoje e a gente conseguir ver estas bandeiras que são históricas do nosso partido serem aplicadas em Fortaleza. O prefeito Sarto vai concluir o seu mandato já nos anos finais, né, do ensino fundamental, deixando as crianças todas em escolas de tempo integral. O prefeito Sarto prometeu na campanha entregar 50 novas creches, vai entregar 56. O prefeito Sarto vai reformar, requalificar quase que 90 escolas, além de construir quase 20 novas escolas de tempo integral. Então, tudo isso é muito importante. Eu posso dizer com segurança que o prefeito Sarto é o prefeito da educação. O prefeito Sarto, que agora foi premiado em nível nacional como Fortaleza, a cidade que mais alfabetiza no tempo certo. Então, isso é uma conquista muito importante, Janaína. E se nós olharmos para o tempo na história de Fortaleza, em 2012, o último ano da gestão do PT em Fortaleza, Fortaleza tinha a pior educação do Ceará. Então, quando a gente olha aí, depois de alguns anos, o PDT na frente da gestão, hoje com o prefeito Sarto, Fortaleza sai da pior educação do estado para a melhor ou uma das melhores do Brasil. Isso não é pouca coisa. Então, o nosso desafio, e eu estou falando só de educação, né, e posso citar outros dados, inclusive, da educação, para a gente reforçar isso. O prefeito Sarto fez o maior concurso público para a educação da história da nossa cidade. 2.000 profissionais, professores novos na rede. O prefeito Sarto, como eu disse, investiu na infraestrutura das escolas, enfim, como nunca foi feito antes em Fortaleza. Então, isso é um atesto de que, para a educação, o prefeito Sarto é o prefeito mais relevante da história da cidade. Mas eu posso citar outros exemplos. Se a gente for, por exemplo, para a saúde, que é de onde eu vim, eu sou profissional de saúde e conheço bem a rede, né? Na gestão do PDT, Janaína, nós vamos entregar 46 novos postos de saúde, certo? 8 anos do Roberto Cláudio, 4 anos do prefeito Sarto. 46 novos postos. 8 anos do PT, antes de nós, foi entregue 2 postos de saúde. 2. Então, você comparar a grandeza dos números e o que é que isso significa para o cidadão de Fortaleza. E aí eu estou falando de novos postos de saúde, eu estou falando da construção do novo hospital infantil da cidade de Fortaleza, eu estou falando de 4 policlínicas, 6 UPAs, do IJF2, ou seja, eu estou falando de toda uma rede que foi criada para a saúde pública de Fortaleza. Sei que não é perfeita ainda, nós estamos no Brasil e há graves problemas com o SUS, especialmente de financiamento, mas dentro do que é possível, nós reconstruímos a rede. O prefeito Sarto entregou um novo Gonzaguinha do José Walter, novo Frotinha de Messejana e vai entregar ainda esse mês um novo Gonzaguinha de Messejana, ou seja, são hospitais completamente novos para a gente, né, finalizar, digamos assim, esse projeto de investimento importante na saúde, que é a cidade, Janaína, do Brasil que mais investe em saúde, né, proporcionalmente à sua população do nosso país. Fortaleza também tem essa marca de ser a cidade que mais investe em educação. E aí eu poderia falar muitos outros exemplos. Urbanização da periferia, nunca se investiu tanto na periferia, em drenagem, calçamento, saneamento, reforma de praça, construção de areninhas, ou seja, tudo isso é um volume de investimento, e aí a Câmara é parceira nisso. Nós aprovamos nos últimos 2 anos aí, mais de 2,5 bilhões, com B de bola, né, para investimento na infraestrutura da cidade. Fortaleza é uma cidade que ainda precisa de muito investimento em infraestrutura, e o prefeito Sarto tem feito isso, tem avançado demais, né, assim, para diminuir inclusive alagamentos e, enfim, a gestão municipal tem estado muito antenada com isso e foi feito já muita coisa nessa área. Eu posso citar aqui várias comunidades,
comunidade do São Bento na Palpina, Marrocos no Bom Jardim, ou seja, que receberam e foram pavimentados com calçada, com drenagem, com esgotamento, ou seja, que é um benefício muito importante para o cidadão. E ainda falando do pleito desse ano, né? Agora indo para o cenário da Câmara Municipal, que é a sua casa, muitos vereadores, a maioria deles, deve tentar a reeleição. Como o senhor vê isso impactando o funcionamento da Câmara? Bem, eu acho que, na verdade, isso não é novo, não é? Assim, todas as eleições a gente tem um desafio de manter o trabalho legislativo e participar das eleições, né, como atores principais, né? Isso é um desafio para nós que a gente já tem um certo costume, eu já passei por isso. O que precisa ficar claro, Janaína, que até aqui, e nós vamos cumprir isso durante a campanha, nós não deixamos passar nada, ou seja, não perdemos a nossa responsabilidade, não deixamos de aprovar nem discutir nenhuma matéria que fosse importante para a cidade por conta de uma campanha eleitoral ou por conta de qualquer outra coisa. E, obviamente, nós vamos manter essa marca. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com a mesa diretora e o colégio de líderes para a gente discutir novamente sobre o funcionamento da casa, sobre a agenda de projetos que nós devemos colocar em pauta, e eu creio que nós não teremos nenhum prejuízo para a cidade, porque já fizemos isso e garantimos o bom funcionamento do parlamento para que a gente entregue aquilo que a cidade espera de nós. Vereador, com esse racha do PDT, né, houve toda essa situação que se estendeu por um período, qual a perspectiva do partido na questão de quantos vereadores irão eleger nesse ano, né? Tem algum balanço, alguma meta para isso? Bem, nós somos bastante ousados nesse quesito, Janaína. Assim, em 2016, o PDT elegeu 11 vereadores e fez a maior bancada à época. Em 2020, elegemos 10 vereadores, fizemos a maior bancada da eleição. E agora, para 2024, eu não tenho dúvida que nós também faremos a maior bancada da Câmara. A nossa expectativa é ficar ali entre 12 e 14 vereadores, né? A depender do cenário, de outros partidos, enfim, da votação de cada um, isso não dá para acertar, mas eu não tenho dúvida que o PDT será a maior bancada, né? Nós temos hoje o maior número de vereadores no partido, são 13 vereadores, todos preparados, tem outras candidaturas muito fortes, né, de vários segmentos importantes da cidade, então não tenho dúvida que o PDT vai sair fortalecido, como eu já disse, como já fez nas últimas 2 eleições, né? Esse racha que você falou foi muito mais no âmbito estadual. O partido em Fortaleza segue muito firme, muito forte, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter a maior bancada a partir de 2025 na Câmara. Perfeitamente. Vereador, agradeço a sua participação aqui conosco em mais essa edição do Destaque ANC. Muito obrigada aqui pelas suas palavras, pelas suas colocações. As portas estão abertas, voltem sempre aqui. Eu deixo espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Janaína, o espaço da ANC. É sempre muito bom vir prestar conta do nosso trabalho da Câmara Municipal. Deixo aqui um convite ao cidadão de Fortaleza que acompanhe a programação da Câmara, seja pela TV Câmara Fortaleza, pela FM Fortaleza, pelo YouTube, pelas redes sociais. Procure acompanhar, faça sua sugestão, deixe sua opinião, que para nós é muito importante. Muito obrigada e muito obrigada também a você que nos acompanhou aqui ao longo de mais essa edição do Destaque ANC. E fica aqui o convite para você seguir a gente através dos nossos canais oficiais, nosso portal anoticiadoceara.com.br, o nosso Instagram, @anoticiadoceara, e também o nosso perfil no Spotify, ANC Entrevista. A gente fica por aqui, até a próxima.